Olá, meu nome é Gabriel Kreischer e agora nós falaremos sobre páginas mestre. As páginas mestre que ficam na aba de páginas, elas são basicamente páginas de exemplo ou páginas de modelo. Tá? Essas páginas, por exemplo, elementos que se repetem sempre ficariam nessas páginas. O exemplo desses elementos que se repetem sempre é o carimbo. Né? O carimbo ele se repete em todas as páginas. A posição dele, enfim. Então, nesse sentido, nós vamos criar o nosso carimbo nessa página mestre. Bom, cheguei na página mestre e aí eu começo a desenhar o meu carimbo. Tá? Para você dar zoom na sua página, é a tecla de atalho Ctrl+, ou Ctrl-. Caso você queira, por exemplo, navegar na sua página, você pode utilizar o espaço. O espaço torna o seu mouse uma mãozinha. E quando você move o mouse com o espaço, tá vendo? Ele moveria a nossa página. Tudo bem? Além disso, para controlar os objetos, você utiliza essas duas primeiras ferramentas. A primeira, você move os objetos pela tela. E a segunda, você basicamente transforma um objeto. Como, por exemplo, eu vou desenhar um retângulo e vou colocar a cor desse retângulo em preto. Na primeira ferramenta, eu conseguiria mover esse objeto pela tela. Na segunda ferramenta, eu posso mover sim o objeto pela tela, mas ele move porque todos os pontos nodais estão selecionados. Se eu selecionar apenas um ponto nodal, ele transforma esse objeto. Ok? Então, a partir de formas básicas, você pode criar formas complexas. Além disso, nós precisamos do nosso carimbo marcar os textos, marcar onde ficariam os textos, correto? Então, o primeiro passo de todos é utilizar a ferramenta de linha e vamos desenhar uma linha reta. Para ela ficar reta, eu vou utilizar a tecla Shift. Com a tecla Shift, a sua linha fica reta. Essa linha ela deve estar deslocada do fim da página 4 centímetros. Então, se nossa unidade de trabalho está em milímetros, por exemplo, aqui eu tenho posição X e Y. Né? Aqui era 594, por exemplo, que aí é o final do final mesmo. E aí eu quero deslocar 4 centímetros. Ou seja, 40 milímetros. Eu posso utilizar operações matemáticas, por exemplo, menos 40. Enter. Olha lá. E a minha linha sobe automaticamente. Tudo bem? Nesse sentido ainda, nós vamos agora inserir as caixas de texto e essa linha ela serve como uma linha guia. Se eu quisesse também utilizar uma outra linha para linha guia, que não apareça no desenho, eu posso vir da minha régua e trazer essa linha aqui para baixo. Repare que ela está no final da página, 594, menos 40. Olha só, ela veio parar no lugar correto. E essa linha é uma linha de referência, ou seja, ela não sai na plotagem. Tudo bem? Então você pode marcar com a ferramenta de linha ou você pode marcar com a ferramenta de régua. Bom, agora nós vamos criar uma caixa que vai pegar de 1/3 aqui da página ao final. Ao final não, desculpe, até mais ou menos um quadrado aqui. Vou até desenhar um quadrado de referência, porque vai ser onde vão ficar as informações do número da prancha. Então, ó, Shift para desenhar um quadrado perfeito. Correto? Então eu sei que esse pedaço aqui é o que eu preciso para gerar as informações de prancha, o número da prancha, ok? Inclusive até se eu quisesse não ignorar essa margem, eu poderia dar menos 40 daqui, né? No nosso caso, como o recorte eu estou reconhecendo que vai sair perfeito, eu estou utilizando para fora também. Bom, além disso, nós vamos agora colocar a nossa caixa de texto. Então eu venho em TXT, né, texto,
desenho uma caixa. Aqui vai ser onde vai ficar a logo, que também vai sempre se repetir. Aqui o texto e aqui o número da prancha, correto? Então eu tenho a caixinha do texto. E aí o texto, por exemplo, eu vou fazer um carimbo para a faculdade. Então eu vou colocar nome do aluno. Então vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar. Lembrando que o zoom eu dou com Ctrl+, correto? Aí eu vou colocar aqui aluno. Dois pontos. Dou um Enter. Professor da disciplina. Dou um Enter. Professor orientador. Lembrando que seu carimbo também pode ser comercial ou de concurso, tá bom? Vou dar o igual. E agora nós vamos colocar esses itens daqui de baixo vão ter que vir para a próxima coluna. E nós vamos entender próxima coluna daqui a pouco. Mas nós vamos colocar aqui professor avaliador 1, prof avaliador 2 e prof avaliador 3. Correto? Agora vão ser desenhos e a escala. Ok? Reparem que todos estão na mesma linha. Tá? E eu quero agora dividir isso daqui, essa caixa de texto, em 3. Então eu tenho aqui número de colunas. 1, 2. Ok? Número de colunas. Além disso, eu quero um espaçamento maior entre os textos. Primeiramente, eu vou colocar esse espaçamento manualmente, dando um espaço de... Aqui eu estava com 40 centímetros de altura, eu vou colocar em 35 milímetros, né, de altura. Tá? Vou colocar com o espaçamento entre linhas de aproximadamente 4. Vamos verificar como fica. Aqui do lado, aqui em cima. Caso de vocês não apareça, é porque você tem que estar com o texto selecionado, correto? E se não aparecer ainda, é porque você está com parágrafo selecionado e você tem que voltar para texto, para caractere. Bom, então eu estou com 4. 4 ainda foi pouco. 5, 6. 6 está ótimo. O espaçamento de 6 entre os desenhos. Nesse desenhos, tá? No desenhos é que eu vou aumentar um pouco para a escala ficar lá embaixo. Então, coloquei 16 nele. Uma coisa importante é alterar o tamanho da fonte e a fonte utilizada. Você pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher por padrão Arial 14. E aí você pode me falar, tem pouco espaço para escrever o nome do professor. Você pode abreviar, prof da disciplina, prof orientador, e aí você ganha mais espaço, tá? Agora nós temos o espaço do número da prancha, né? Então eu vou vir nessa caixinha, vou deletar ela. Bom, para eu desenhar uma caixa de texto exatamente igual no tamanho a essa é um pouco complicado. Então é mais fácil eu duplicar essa. Como? Eu seleciono a tecla Alt e aí eu puxo para o lado. Repare. Assim ele está duplicando o meu desenho. E com o Shift ele não deixa sair do eixo. Então é mais fácil de puxar para o lado. Ok? Então estamos aqui com o nosso elemento. Eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e deletar. Além disso, eu vou tirar as colunas dessa caixa. Então eu seleciono a caixa e tiro as colunas. Repare que eu tive que selecionar com a setinha preta porque se eu estou com a ferramenta de texto, ele não exibe a opção de colunas. Bom, agora eu vou digitar prancha, 2 pontos, e em seguida
eu vou digitar a escala. Só que a escala não, o número da prancha. Só que o número da prancha eu posso fazer ele mais artístico. Então eu vou dar outro Alt, aumentar um pouco a caixinha e digitar 01. Repare. Vou diminuir lateralmente para me facilitar. Vou centralizar no centro vertical e no centro horizontal, clicando 2 vezes e selecionando o texto. Ok? Então a primeira caixinha está aqui. Alt. E a segunda caixinha está embaixo. Agora eu vou fazer a linha diagonal. A linha diagonal ela vai estar na cor preta com 100% de opacidade. Repare. E se você quiser ver como vai ficar o resultado final, você pode digitar Shift W. Shift W te mostra como vai ficar, ok? Eis que para sair do Shift W, e aí você consegue visualizar a sua prancha. Então, nosso desenho da página mestre está pronto e nós vamos para a próxima aula.